Então, o objetivo desta aula é olhar como calcular números primos de uma forma sequencial simples, e vai ser o nosso primeiro passo. Então, lembrando que 0 e 1 não são primos, 2 é primo, né? E um número natural é primo se ele é maior que 1 e é divisível de forma inteira apenas por si próprio e por 1. Algumas das técnicas que eu vou usar aqui são explicadas nesse material, mas obviamente uma pesquisa na internet sobre números primos vai gerar alguns bilhões aí de documentos, tá certo? Neste exemplo, eu vou apresentar 3 maneiras de calcular números primos. Então, vamos lá. Versão 1. A versão 1 é aquela que todo mundo conhece, tá? Então eu tenho aqui, testa primo versão 1. Eu recebo um alvo, um unsigned 64 e retorno true se ele for primo e false se ele não for primo. Então vamos lá. Alvo é o cara que a gente quer testar. Se o alvo é menor ou igual a 1, retorna falso. Ele não é primo porque unsigned, né, começa em 0, 0 e 1 não são primos. Beleza. A partir daí, eu vou tentar dividir ele por um monte de números. Então, eu vou ter aqui uma variável divisor, que eu vou fazer mutável, porque eu vou variando o divisor e tentando dividir, até chegar à conclusão que, pá, não dá. Se não dá, o cara é primo. O divisor começa com 2 e a gente vai depois incrementando ele. O laço está aqui, né? Enquanto divisor vezes divisor for menor ou igual ao alvo. Por quê? Por que isso? Por que eu não levo o divisor até o alvo? Por que eu levo o divisor somente até a raiz quadrada do alvo? Porque eu só preciso testar até a raiz quadrada do alvo. Por exemplo, eu quero testar se o 100 é primo ou não. Eu não preciso tentar dividir 100 por 99, eu também não preciso dividir por 50, basta dividir até 10, porque se o meu divisor já passou da raiz quadrada do alvo, o outro cara aqui vai ter que ser menor que o divisor, e aí eu já testei ele, né? Então, no momento em que o divisor chegou na raiz quadrada do alvo, vamos pôr na raiz quadrada exata do alvo, né? Divisor vezes divisor já seria o alvo, então não tem mais sentido testar à frente, porque se eu chego à conclusão que, por exemplo, 100 é divisível por 50, tá, beleza, 100 é divisível por 50, mas tu já testou 2, né? Tá, bom, deixa eu botar aqui, ó. O 100 é divisível por 50? Sim, mas antes de testar divisor 50, tu testou o divisor 2 e já pegou isso, então tu não precisa testar. Ah, mas pá, o 100 é divisível por 20, eu não vou testar 20? Ora, se o 100 é divisor por 20, é verdade, mas ele também é divisível, né, divisível por 5. E tu já testou o 5 antes de chegar no 20. Então, realmente, eu só preciso testar os divisores até 10. Tá? Só precisa testar até a raiz quadrada do alvo. É mais barato, via de regra, é mais barato multiplicar do que tirar a raiz quadrada. Por isso que eu fiz o while assim. Enquanto o divisor vezes divisor for menor ou igual ao alvo, ou seja, enquanto o divisor for menor ou igual à raiz quadrada do alvo, se o alvo tiver uma divisão exata pelo divisor, o cara não é primo. O cara não é primo. Né? E eu vou testando todos os divisores até chegar à raiz quadrada do alvo. Então, essa é a primeira versão. Tá? Essa é a primeira versão. Dá para rodar aqui, só que... Bom, eu estou testando aqui, ó. Eu estou testando a versão primo 1, testa primo V1, versão 1, né? Estou testando com 1, 2, 3, 8 e 97. E, como esperado, né? Como esperado,
eu tenho aqui que 1 não é primo, 2 é primo, 3 é primo, 8 não é primo, 97 é primo, tá? Então, deu certo. Beleza, como que é a versão 2? A versão 2, eu vou tentar acelerar um pouquinho as coisas, tá? Porque, pensem o seguinte, metade dos números que existem são divisíveis por 2. Então, se eu faço esse teste aqui direto e o alvo é divisível por 2, pô, já matei, não é primo. E com essa linha aí, eu mato metade dos números, porque metade dos números são pares. E com essa outra linha aqui, quer dizer, se o cara é divisível por 3, ele não é primo. E com isso, eu mato 1/3 dos números também. E com essa linha aqui, eu mato 20% dos números, porque 1/5 dos números são divisíveis por 5. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou resolver os alvos, né, até 10 de forma direta. Se o alvo é menor ou igual a 1, é falso, não é primo. Se o alvo é 2, 3, 5 ou 7, retorna true, ele é primo. Tá? Se o alvo for divisível por 2, ou por 3, ou por 5, ou por 7, ele não é primo. E daí para frente eu vou repetir o algoritmo anterior. Então, eu já testei divisível por 7, 8 não precisa por causa do 2, 9 não precisa por causa do 3, 10 não precisa por causa do 2 e do 5. O primeiro divisor é 11. Né? Alvo é maior que 10 e divisores até 10, inclusive, não precisa mais testar, porque eu já testei aqui antes. Então, o divisor começa em 11, e enquanto o divisor for menor ou igual à raiz quadrada do alvo, então, ou seja, enquanto o divisor vezes divisor for menor ou igual ao alvo, ou seja, outra forma de dizer, enquanto o divisor for menor ou igual à raiz quadrada do alvo, se o alvo é divisível de forma inteira pelo divisor, ele não é primo. Se não, eu vou seguir testando. Mas, olha só, tentar dividir por número par, dado que a gente já matou aqui o 2, é besteira, tá certo? Então, eu vou incrementar o divisor de 2 em 2 e só vou testar com um número ímpar, né? Só precisa testar com divisor ímpar, não precisa mais testar com divisor par. Se eu esgotei todos os divisores e não achei nenhuma divisão inteira exata, bom, esse cara então é primo, beleza? Eu testei aqui na main o testa primo V2 com exatamente os mesmos números que aqui, né? Bom, e obviamente a gente vai ter aqui o mesmo resultado, né? Porque, enfim, tem que dar a mesma coisa, tá certo? Beleza. A gente pode melhorar? Pode melhorar sim. Vamos lá. Aqui na versão 2, depois de fazer essa limpeza original, eu só testei divisor ímpar. Mas se vocês forem pensar bem, na verdade, só precisaria testar por divisor primo, né? Só precisa testar divisor primo. Por quê? Vamos lá. Por que eu não preciso testar com um divisor 33? Ora, se o teu alvo é divisível por 33, o teu alvo também é divisível por 3, porque 33 é divisível por 3. Ou seja, qualquer número não primo vai ser divisível pelo número primo. E se o alvo é divisível por um número não primo, como 33, ele será também divisível pelo primo 3, que divide o 33. Então, eu só preciso testar como divisor os primos. Os não primos eu não preciso, tá certo? De certa forma, foi o que eu fiz aqui em cima, ó. Se o cara... aqui, ó, se o cara é divisível por um desses aqui,
ele não é primo. Quem são esses caras? 2, 3, 5, 7. São os números primos. 8, 9, 10 não é primo, e aí o 11 eu não sei. Então, aí do 11 para frente, eu fui testando todo mundo. Só os ímpares, mas todo mundo. Então, beleza. Se eu souber os primos, os números primos, menores que o alvo, eu posso usar e testar só eles, né? Não preciso testar todos os números. Para isso, então, pessoal, eu vou criar aqui em cima uma... Vamos partir para a versão 3, tá? A versão 3 vai usar como divisor apenas os números primos. Então, eu criei aqui uma structure chamada primos conhecidos, tá? Onde eu tenho um vector U64 com todos os primos conhecidos. Tá, mas todos os primos conhecidos, esse conjunto é infinito, não dá, né? Então, na verdade, dentro da structure eu tenho início intervalo e fim intervalo. Então, primos, o vector primos contém todos os números primos entre início de intervalo e fim de intervalo. E eu vou construir essa estrutura antes e aí eu vou testar os números maiores usando como divisores apenas estes primos aqui. Então vamos lá para a versão... Bom, vamos para main, tá? O problema é que agora, para usar a minha testa primos V3, eu preciso dar para ela uns primos conhecidos, tá? Os primos conhecidos. Então, testa primo V1 e testa primo V2 tem só um argumento, o alvo. Agora, testa primos V3 tem dois parâmetros, dois argumentos, né? Tem uma estrutura primos conhecidos, que eu posso passar só uma referência, e o primo a ser testado. O alvo a ser testado. Tá? O alvo a ser testado continua o mesmo. 1, 2, 3, 8, 9, 7, 1, 2, 3, 9, 7. E agora eu passo para o testa primo V3 o meu primos conhecidos. Eu estou passando essa variável aqui, né? Primos conhecidos é uma variável do tipo estrutura primos conhecidos, aonde eu coloquei todos os primos do intervalo entre 0 a 10. Quais são os números primos entre 0 e 10? 0 não é, 1 não é, 2, 3, 5, 7. Né? 8 não é, 9 não é, 10 também não é. Beleza? Então aqui eu tenho os primos conhecidos até 10, inclusive. Tá. Eu posso usar essa estrutura para testar todos os números do mundo? Não, obviamente não. Porque se dado um alvo, eu tenho que testar todos os divisores até a raiz quadrada do alvo. Então, como eu tenho aqui todos os primos até 10, 10 vezes 10, 100. Então, o 100 eu posso testar. O 99, o 98, o 97, eu posso testar. Por quê? Porque eu tenho todos os números primos até a raiz quadrada do alvo. O número 101 eu posso testar? Não, o número 101 não pode testar, porque a raiz quadrada de 101 é maior que 10, né? A raiz quadrada de 100 é exatamente 10, e aqui está coberto, então eu posso testar 100 como alvo. Mas o 101 como alvo não dá, porque a raiz quadrada de 101 é maior que 10, e eu já não tenho os números primos além de 10, eles não me são conhecidos, beleza? Então isso põe um limitante aqui. Até onde eu posso testar? Até o quadrado do fim do intervalo. No caso aqui, o fim do intervalo é 10, o quadrado de 10 é 100. Como os meus testes não testam ninguém além de 100, eu posso usar esta solução aqui. Tá? Como é que fica a testa primo V3? Vamos lá. Retorna true caso o alvo seja um número primo. Precisa testar todos os primos até a raiz quadrada do alvo, inclusive. E aqui, agora, o que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que ver se eu tenho números primos suficientes. Essa continha exemplo que eu fiz aqui com o 100 e o 101 é esse if aqui. Tá? Se o quadrado do final do intervalo for menor que o alvo,
eu entro em pânico, não vai funcionar. Tá? Perguntar se o quadrado do fim do intervalo é menor que o alvo é a mesma coisa que perguntar se o fim do intervalo é menor do que a raiz quadrada do alvo. E em caso positivo, não vai rolar, tá? Não vai rolar. Eu também quero ter certeza que eu tô com todos os primos, né? Porque tem uma sacanagem, o cara até tem um fim de intervalo suficiente, mas o início do intervalo não é zero, é outra coisa. Então eu estou perguntando, olha, se o teu início de intervalo é maior que zero, já não me serve também, tá? Então também não vai rolar, vai dar pânico, né? Eu tenho aqui um ou. Então, portanto, se o meu início de intervalo é zero e o fim de intervalo é maior ou igual à raiz quadrada do alvo, beleza, eu tenho todos os números primos que eu preciso. Aí é a mesma coisa, né? Para um divisor, para cada divisor no vector primos conhecidos, primos, estou usando o iter aqui para fazer a iteração. Mesma coisa de antes, se divisor vezes divisor maior que alvo, break. Por quê? Olha, eu já cheguei num ponto aonde o quadrado divisor é maior que o alvo. Então não tem mais sentido testar, tá? O divisor já é maior do que a raiz quadrada do alvo e, portanto, se vocês botarem square root dos dois lados, square root de divisor vezes divisor é divisor. E aqui eu fico com a raiz quadrada do alvo. Se o divisor é maior que a raiz quadrada do alvo, não tem mais sentido testar, não vou achar mais ninguém, break. E break por quê? Retorna true. Esse cara é primo. No momento em que o alvo for exatamente divisível pelo divisor, pá, morreu. O cara não é primo, eu posso dividir o cara pelo divisor, beleza? E assim eu tenho um teste muito mais rápido, porque ao invés de testar todos os números, ou ao invés de testar todos os números ímpares, eu testo apenas os primos conhecidos. Mas aqui tem uma complicação, eu tenho que conhecer os primos até a raiz quadrada do alvo. E isto nós vamos ter que ver no próximo vídeo. Aqui na execução, né, a gente testou os mesmos caras e eu tenho aqui eu tenho aqui o resultado que obviamente vai dar a mesma coisa? Não. Temos aqui um problema. Qual que é o problema? Olha só. 97 é primo. Deixa eu abrir aqui. Olha só. True, true, false, true. True, true, false, true. Beleza. True, true, false, true. Um não é primo, um não é primo. Putz, o cara está me dizendo que um é primo. Vamos voltar lá para o código e entender o que está acontecendo, né? Deixa eu botar aqui. O que está acontecendo aqui? O problema é que, de cara, eu pego o primeiro divisor. Quem que é o primeiro divisor? O primeiro divisor é o primeiro número primo, que é 2. 2 vezes 2, 4, maior que alvo 1? Sim, break. Break e aí é true, né? Então, eu não tô cobrindo o caso do número 1, né? Se o 2 ele vai dar break, mas está correto. O 3 ele vai dar break e é correto. O 4, 2 vezes 2 é 4, 4 maior que 4, não. Aí ele já vai para o teste. Então, nós temos que tratar apenas do caso particular do 1. Então, eu vou botar aqui. Digamos que a gente pode até colocar aqui um caso particular, né? If alvo for o 1, return false, porque o cara não é primo, tá? Pronto. E isso deve resolver o problema. Ctrl S.
Vamos aqui para um clear, cargo RAM, e agora sim, agora corretamente, né, ele diz que o 1 não é primo, tá bom? Então, fica o que agora para trabalharmos? Eu, neste exemplo, construí à mão a minha lista de primos conhecidos. No próximo exemplo, nós vamos calcular os primos conhecidos antes de testar um novo primo. É claro que eu posso ir na internet, pegar um arquivo de primos e ler este arquivo, mas aqui nós vamos calcular todos os primos que nós precisamos, tá? E depois, de repente, até gravar um arquivo com eles. Então, continuamos no próximo vídeo.